Então, eu vou pegar o conceito da Associação Americana de Psicologia sobre o que é, né, descalculia. Agora, é importante compreender que nós temos no mundo diversos estudos sobre descalculia, mas no Brasil nós não temos tantos estudos assim que possam dar um norte para que nós possamos desenvolver instrumentos para o diagnóstico desse transtorno chamado descalculia do desenvolvimento. O que significa isso? Nós sabemos o seguinte, está associado à questão, né, do hemisfério cerebral esquerdo, novamente, porque eu tenho aí algumas questões. Você pega o hemisfério cerebral esquerdo, você vai ter a responsabilidade, né, para uma identificação da forma, ou seja, eu tenho aí uma forma visual numérica, eu tenho a questão também do sistema verbal, eu tenho também a questão da comparação, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha com números, você tem, né, comparações que precisam ser desenvolvidas ao decorrer dos cálculos, certo? E nós sabemos também que na dislexia nós temos uma dificuldade de reter na memória, olha só, então eu tenho um comprometimento na memória dessa criança que não consegue reter, né, os elementos numéricos para que o cálculo seja feito. Ou seja, quando eu falo cálculo, eu estou falando a manipulação numérica. Então, o que acontece? Nós temos diversas pesquisas no mundo, mas ainda no Brasil nós carecemos muito de pesquisas sobre a descalculia. Isso gera um problema porque torna o diagnóstico difícil. Então, o diagnóstico de descalculia não é fácil. Duas questões que são muito importantes de compreender, que é, de um lado, a dificuldade de crianças em desenvolver cálculos aritméticos, certo? Uma dificuldade. Do outro lado, eu tenho um transtorno que impede que a criança desenvolva a habilidade de atuar com esses cálculos numéricos, com o cálculo aritmético. Então, novamente, eu pontuo que, de um lado, a dificuldade, do outro lado, o transtorno. Então, a maior parte das crianças, logicamente, que tem que tem notas baixas ou que não consegue seguir o raciocínio aritmético, elas têm dificuldades. Mas eu tenho uma parcela da população que ela apresenta uma dificuldade devido ao transtorno da dislexia. Isso é importantíssimo a gente saber. Essa implicação ela é muito pontual porque torna o diagnóstico difícil. Entende? Que aí eu vou ter o quê? Para separar, para ter um diagnóstico diferencial, que a palavra é essa, eu preciso ter uma série de instrumentos que possam me dar subsídios. Então, vamos supor, eu aplico, né, uma avaliação para saber se a criança tem dificuldades na manipulação, né, de números, né, de cálculos aritméticos, mas, do outro lado, o fato dessa criança apresentar no resultado do teste uma dificuldade não significa que ela tem dislexia. Isso pode ser apenas uma dificuldade. Isso aí é importantíssimo para a gente, certo? Porque o profissional ele pode interpretar isso sendo apenas um falso positivo, e ele vai interpretar como fosse dislexia. Por que isso acontece? Pela sensibilidade, pela exatidão dos testes que nós temos. Ainda nós estamos gateando, é muito precário no Brasil um instrumental específico, né? E que tenha o que nós chamamos padrão ouro. O que é um teste padrão ouro? Um teste padrão ouro é aquele que tem a menor possibilidade de erro. Ele é usado no mundo inteiro, mas tem a menor possibilidade de erro. E nós não temos um teste que possa realmente dar, né, um diagnóstico diferencial preciso. Então, eu tenho que utilizar para o diagnóstico um conjunto de instrumentos, uma observação, e eu tenho que utilizar para o diagnóstico também, né, critérios, que nós chamamos de critérios diagnósticos. Então, o que acontece? Esses critérios são determinados pelo DSM-5.
Manual Diagnóstico e Estatístico. O DSM-5, na sua quinta edição, ele traz uma definição da descalculia como um transtorno da aprendizagem. Lógico, um dos, mas é um transtorno da aprendizagem. Bom, eu vou pegar a definição da Associação Americana de Psicologia. Ela diz o seguinte, observe. A descalculia de desenvolvimento é uma dificuldade específica de aprendizado de desenvolvimento caracterizado por dificuldades na aquisição de habilidades aritméticas. A dificuldade no processo de aquisição de habilidades numéricas. Apesar de inteligência normal, e isso é importante compreender, porque o aparato cognitivo ele não está comprometido, ou seja, o aparato cognitivo está preservado, apesar de inteligência normal adequada e oportunidade de instrução educacional adequada. Então, o que significa? A criança tem, e esse conceito é da Associação Americana de Psicologia e foi elaborado em 2013. Né? É interessante isso. Então, eu tenho o quê? Essa criança, ela tem inteligência normal e ela teve oportunidades, que ele chama aqui de instrução educacional e consideradas adequadas, certo? Então, oportunidade adequada de instrução educacional, mas ela não consegue desenvolver a habilidade aritmética. Então, ela não consegue fazer cálculos, ela tem dificuldades em reconhecimento de números, ela tem dificuldades em manipular esses números na memória operacional. Então, isso, na verdade, é a caracterização do transtorno. Logicamente, como eu tenho um transtorno do neurodesenvolvimento, e todo transtorno do neurodesenvolvimento tem uma questão genética, na caracterização desse transtorno, né, ao longo das gerações de uma família. Nesse sentido, o que acontece? Eu pegando o DSM-5 e olhando o Manual Diagnóstico Estatístico, ele é o seguinte, né? Então, lembrando que o DSM-5 é um Manual Diagnóstico Estatístico de transtornos mentais, especificamente para transtornos mentais, certo? Então, eu peguei o da quinta edição. A quinta edição é o último que é utilizado. E ele é o seguinte, transtorno específico de aprendizagem, né? Ele tem uma especificação muito pontual. O que ele diz? Olha só. Ele apresenta 3 categorias de prejuízos segundo o DSM-5. A primeira categoria, prejuízo na leitura. A segunda categoria, prejuízo na expressão escrita. E a terceira categoria, prejuízo na matemática. Então, um transtorno da aprendizagem é caracterizado, segundo o Manual Diagnóstico Estatístico, em cima de 3 categorias básicas. Olha só, transtorno da aprendizagem. Lembre-se, aí eu tenho o quê? Eu tenho a descalculia, a desortografia e eu tenho a dislexia. Isso é interessante, por quê? Porque existe o que nós chamamos de manifestações desses transtornos. No primeiro momento, eu tenho o quê? Olhe como o manual, como o DSM-5 coloca, tá? O prejuízo na leitura. Especificar se na precisão da leitura de palavras, na velocidade ou fluência da leitura e na compreensão da leitura. Então, a perda nessa caracterização no processo de leitura, então, aí já está falando de um processo de dificuldades de aprendizagem. O segundo, prejuízo na expressão escrita. Especificar se na precisão na ortografia, na precisão na gramática e na pontuação, na clareza ou organização da expressão escrita. E do outro lado, eu tenho um prejuízo na matemática. Especificar se no senso numérico, na memorização de fatos aritméticos, e isso é interessante, porque a criança com descalculia tem dificuldade de memorizar fatos numéricos, ela não consegue. Inclusive, eu tenho uma dificuldade muito grande em não só em memorizar,
mas no sentido da quantidade, certo? Então, você pega, por exemplo, uma criança não consegue identificar se 9 é maior ou menor do que 8. Olha só, não é porque ela quer, eu estou falando do transtorno. Então, o que acontece? Em cima dessa perspectiva, o DSM ele propõe critérios, tá, para que você possa elaborar um diagnóstico. Primeiro, logicamente, identificar o conjunto sintomatológico e depois você vai fazer o quê? Você vai pontuar, né, os critérios. Então, você vai no DSM e você observa esses critérios. Tá? Dificuldade em relação ao senso numérico, memoração de fatos aritméticos, precisão ou fluência de cálculo e precisão no raciocínio matemático. Quando esses fatos não são explicados por transtornos intelectuais ou outros sensoriais, que não podem ser explicados, né, por um déficit cognitivo. Quando não há, na realidade, o que nós chamamos de, né, comprometimento cognitivo da criança, né, no seu processo de aprendizagem, obviamente, que reflete na aquisição dos conteúdos que são ensinados à criança, certo? Bom, e é interessante que, segundo o DSM-5, a descalculia do desenvolvimento, né, ela tem que apresentar alguns sintomas ou conjuntos sintomatológicos. Olha o que o DSM coloca, tá? Persistência de sintomas por, no mínimo, 6 meses. Então, o primeiro critério diagnóstico para a descalculia do desenvolvimento, porque eu estou colocando sempre para desenvolvimento. Você pode ter uma descalculia adquirida, certo? É diferente. Descalculia adquirida é devido a um traumatismo craniano, a um acidente vascular cerebral. Então, e essa é uma outra perspectiva. Eu estou falando do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, persistência de sintomas por no mínimo 6 meses. Esse é o primeiro critério diagnóstico. Tá? Segundo critério, discrepância entre idade e ano escolar, aferida por medida de testes validados. Então, o que nós fazemos? Nós aplicamos, né, uma avaliação para saber se essa criança está dentro do desenvolvimento típico esperado para aquele ano escolar especificamente. O que significa isso, certo? Não pode haver uma discrepância entre idade e aonde ela deveria estar alocada da escola. E terceiro, que é o terceiro critério, início precoce e acentuado nos primeiros anos escolares. Então, é a partir daí que começa a percepção que algo não está funcionando bem na criança. Início precoce e acentuado. Precoce e acentuado nos primeiros anos escolares. E o quarto, ausência de outros transtornos mentais ou neurológicos. Olha só, ausência de outros transtornos mentais ou neurológicos, como incapacidades cognitivas, né, deficiência intelectual. E aí, em cima disso, eu vou o quê? Descartando. Lembre-se que é o seguinte, todo processo de diagnóstico ele tem que ter um conjunto de sintomas, e esse conjunto de sintomas, na investigação do clínico, ele vai fazer o quê? Ele vai descartar as outras possibilidades. Então, eu vou ter, né, um transtorno caracterizado por um conjunto de sintomas, mas o fato de ser conjunto de sintomas não significa que esse conjunto de sintomas é especificamente para esse transtorno, mas que eu preciso começar a descartar outras possibilidades e o seu conjunto sintomatológico, certo? Bom, então eu tenho 4 critérios que eu preciso seguir segundo o chamado DSM-5. Isso é importante compreender por quê? Porque lembrar que a dislexia é um quadro, né, que ele como nós chamamos aqui, ele apresenta-se de forma permanente. Ele está, não existe cura, ele está presente em toda a estruturação do indivíduo.